Enquanto todo mundo está gastando energia discutindo se a IA vai criar um robô falante, vai fazer foto fake ou automatizar a planilha do Excel, um negócio muito mais silencioso e muito mais brutal acabou de acontecer longe das telas. A inteligência artificial invadiu a física da Terra. E a primeira coisa que ela fez foi encarar de frente um dos monstros mais incontroláveis da natureza, os ciclones tropicais. Sabe aquele aplicativo do seu celular que fala que não vai chover, aí 2 horas depois você está ilhado no meio de um alagamento? Então, agora pega essa margem de erro ridícula e joga para cima de um furacão categoria 5, cruzando o oceano a 250 quilômetros por hora. Por muitos anos, se uma tempestade desse tamanho nascia no mar, a gente tinha uma janela de aviso curtíssima, 3, no máximo 5 dias para tentar evacuar uma cidade inteira. Era o caos, né? Só que o Google DeepMind, ele acabou de publicar um artigo na revista Nature mostrando uma coisa que quebra a banca. Porque o novo modelo deles, o WeatherNex, consegue prever a trajetória exata, a intensidade e a velocidade dos ventos desses ciclones com até 15 dias de antecedência. 15 dias, gente. Isso não é uma atualizaçãozinha de software, né? É a linha que separa a vida da morte. É muito importante. Mas aqui tá o pulo do gato que ninguém tá te contando nas notícias. Essa virada não é só para salvar as pessoas. O que a IA tá mudando de verdade vai bater direto no preço da sua comida no mercado amanhã. E eu vou te provar isso agora. E para você entender o tamanho da loucura que é isso, a gente precisa olhar para o jeito arcaico de como o planeta sempre fez a previsão do tempo. Até ontem, saber se ia chover na semana que vem era uma guerra de força bruta. Os maiores supercomputadores do mundo, aqueles trambolhos que ocupam prédios inteiros e consomem a energia de uma cidade pequena, rodavam o que a ciência chama de previsão numérica clássica. Como funciona? A máquina tenta pegar as equações da física, termodinâmica e mecânicas de fluidos e calcula como cada bendita molécula de ar e de água na atmosfera vai se mover. Sabe qual é o problema? O problema é que a atmosfera é o puro caos. Se a temperatura do meio da água do oceano muda meio grau hoje, daqui a 2 semanas isso vira um tufão no Japão. É o tal do efeito borboleta, né? E os supercomputadores, eles simplesmente não aguentavam esse rojão. Eles demoravam 10, 12 horas queimando energia só para simular alguns dias do futuro. Aí, conforme a previsão ia esticando para frente, a margem de erro explodia. Era uma corrida que sempre o relógio ganhava da ciência. Os meteorologistas, eles viam o monstro nascer no oceano, mas só sabiam onde ele ia pisar quando o vento já estava destruindo o telhado das casas. E é por isso que o Google fez essa bruxaria. A sacada do Google DeepMind foi parar de fazer a máquina calcular a física linha por linha. Em vez disso, os caras pegaram o WeatherNext e alimentaram ele com muitos e muitos anos de dados climáticos históricos do planeta Terra. Então, a IA não está calculando o ar em tempo real. Ela decorou o comportamento do planeta. Quer uma analogia? É a diferença entre um físico que senta na mesa para calcular o ângulo, a gravidade e a fricção do ar em uma bola caindo, e um jogador de basquete da NBA que só olha para o lance e já sabe exatamente onde a bola vai cair, por pura memória muscular mesmo, né? E a IA virou o jogador da NBA da meteorologia. Quando os cientistas colocaram o WeatherNext para rodar valendo mesmo, o choque foi tão grande que foi parar direto na capa da Nature. Na prática, ele conseguiu prever o tempo com a mesma precisão, só que com um dia a mais de antecedência. Aí você pode achar que um dia é pouco, né? Só que a ciência tradicional levava quase 10 anos de evolução de hardware para ganhar um dia de precisão. E a IA atropelou uma década de física em um único artigo científico. Sério, gente. Mas se você acha que o Google fez isso só porque a diretoria acordou boazinha e quer salvar o planeta, aí você tá muito enganado, né? Tem uma guerra silenciosa rolando agora nos bastidores do Vale do Silício. A corrida do ouro pelo controle dos céus. O Google não tá sozinho
sozinha nessa, né? A Microsoft já soltou os modelos dela de simulação atmosférica pesada e tem startups no páreo aí que também estão atropelando feio, como a Windborne, né, que está soltando milhares de balões ultra resistentes lá na estratosfera para conseguir capturar os dados de vento em tempo real e alimentar algoritmos concorrentes. E por que essas Big Techs estão gastando bilhões de dólares para saber se vai chover no dia 25 do mês que vem? Porque dado climático de alta precisão é hoje o ativo mais valioso e estratégico do capitalismo moderno. Quem consegue prever o tempo com 2 semanas de antecedência, segura na mão o controle da economia real. Não é sobre você lembrar de levar o guarda-chuva no trabalho, é sobre quem manda no fluxo de dinheiro do mundo. Vamos lá, o que acontece quando um furacão acaba com uma região agrícola do Brasil ou dos Estados Unidos? Não é só a tragédia terrível na hora do vento, né? É a destruição de colheitas inteiras de milho, de soja, de café, de cacau. Se um produtor rural descobre que uma tempestade que vai destruir tudo vai bater na fazenda dele daqui a 15 dias e não daqui a 3 dias, ele muda a história. O cara vai no desespero antecipar a colheita dele, vai proteger os tratores dele, vai estocar o fertilizante, vai salvar a produção. E sabe o que isso muda para você lá na ponta final? A comida que você compra no supermercado não vai dobrar de preço no final do mês. O preço das coisas não vão explodir. A inflação do seu alimento não vai acabar com o seu salário. Então, a IA de nuvem, ela está impedindo que a sua feira do final de semana vire um pesadelo. E se a gente olhar para o transporte marítimo, os navios cargueiros carregando 1 milhão de mercadorias, cruzando o Oceano Pacífico, se um comandante sabe 2 semanas antes que está se formando uma tempestade cabulosa na rota dele, ele consegue desviar o navio dele com muita calma. Ele não gasta combustível à toa, ele não encalha a carga, não atrasa na entrega daquelas peças. Aquele celular, o videogame, ou até o remédio importado que você está esperando, não vai ficar preso num porto por 2 meses porque o porto foi destruído por uma tempestade. E tem mais, o setor de seguros imobiliários está quebrado no mundo. Empresas inteiras nos Estados Unidos e aqui na Europa, eles estão ficando sem cobertura de seguro porque as empresas não sabem como calcular o risco do clima. Então, quando a IA entrega uma previsão de 15 dias com uma precisão cirúrgica, ela simplesmente salva o valor da sua casa em pé e não deixa que um colapso aconteça no sistema financeiro. Só que aqui está o paradoxo brutal dessa história. É um banho de água fria para quem acha que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas da humanidade num passe assim, ó, de mágica. Ter a previsão perfeita no monitor do computador não adianta nada se o mundo real continuar lento, incompetente e quebrado. Vamos imaginar que a IA do Google acerta em cheio, né? Notícia nota 1000. Ele avisa com 15 dias de antecedência que um ciclone horrível vai rasgar uma cidade litorânea. O alerta já está dado, né? O gráfico é perfeito, a tecnologia faz o milagre dela. E aí eu te pergunto, a prefeitura daquela cidade, ela tem capacidade de evacuar 1 milhão de pessoas em 2 semanas? As estradas vão aguentar o trânsito? Tem abrigo para todo mundo? O hospital da região, ele tem gerador e leito suficiente? Na grande maioria das cidades do mundo, incluindo o Brasil, a resposta é um não bem grande, né? A inteligência artificial deu um salto quântico para o século 22. Só que a nossa infraestrutura urbana, ela continua atolada no século 20. A IA consegue prever uma tragédia com perfeição, mas ela não consegue construir ponte, ela não vai fazer fisicamente a rota de fuga e não vai tirar aquela família humilde que mora ali no cantinho do morro. O perigo real agora é a gente cair numa ilusão de segurança tecnológica, achar que porque tem um algoritmo genial na nuvem, a água não vai entrar na nossa sala. E isso coloca a gente numa sinuca de bico ética na nossa frente, que a gente está prestes a entregar a decisão de vida ou morte de populações inteiras
inteiras nas mãos de modelos de caixa preta controlados por empresas privadas como o Google e a Microsoft. Se um algoritmo desses der um bug, errar por meio grau a rota de evacuação e mandar 1 milhão de pessoas para o lugar errado, de quem vai ser a culpa? Do meteorologista que assinou o laudo ou do programador que treinou a rede neural lá em Mountain View? Comenta aqui embaixo o que você faria. Você pegaria a sua família e sairia da sua casa hoje só porque uma inteligência artificial disse que daqui a 2 semanas vai dar ruim? Ou você ia querer pelo menos ver a chuva começar a cair para começar a se mover? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver até onde vai a confiança da galera aí na inteligência artificial quando o calo aperta de verdade. Então, quando a gente ganha uma janela de 15 dias, a gente não está ganhando um luxo acadêmico, né? A gente está ganhando a única coisa que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar na hora do desastre, que é o tempo. Se você olhar para os maiores desastres naturais da humanidade, a maioria das pessoas não morreu porque ninguém sabia que a tempestade existia. Morreu porque o aviso chegou quando a rodovia estava travada, quando o mercado já não tinha mais água e quando o hospital já estava sem luz. Então, com 2 semanas de margem, o jogo muda muito, né? E os governos conseguem estocar remédio, conseguem comida nos pontos certos antes do rio transbordar, conseguem baixar o nível das represas para não deixar que a barragem estoure. Então, o Weather Next do Google não é só mais um artigo para o cientista bater palma em congresso. É a prova viva de que a IA finalmente achou o seu uso mais nobre, longe da bolha de Wall Street, longe de gerar fotinha engraçada para rede social ou criar texto genérico. É a tecnologia virando um escudo físico mesmo para proteger gente de carne e osso. Então, pela primeira vez na história humana, a gente está deixando de ser uma vítima passiva do caos do clima para tentar dobrar o tempo ao nosso favor. A inteligência artificial não vai desligar os furacões do planeta, mas ela acabou de dar para a humanidade a ferramenta mais poderosa que existe, a capacidade de enxergar o amanhã, o futuro, antes que ele aconteça. E no dia que a natureza tentar testar a gente de novo, a única coisa que vai importar não é quão esperta a IA do Google é se a gente for inteligente o suficiente para ouvir o aviso dela a tempo. Até o próximo salto!